Eu vou ser direto ao ponto no início do vídeo. É impossível Bolsonaro vencer 2022. E eu vou ser direto, sem usar minhas palavras, sem usar subterfúgios, para evitar criar qualquer tipo de rota de fuga, para um eventual cenário de Bolsonaro virar o jogo. Não vai ter esse cenário. É impossível, Bolsonaro vai perder 2022, é impossível ele virar o jogo. E o próprio presidente sabe disso. Tanto é que agora, na reta final, faltando um ano para as eleições, ele já começa a criar alternativas para evitar ser preso. Porque o grande temor do Bolsonaro é justamente ser preso. Inclusive, os partidos que querem ele como candidato disputando 2022 não querem Bolsonaro para ser presidente da República, porque o Costa Neto, que é do PL, que é o presidente do PL, quer Bolsonaro como candidato pelo PL, não aposta na vitória de Bolsonaro, mas sim na formação de quadros como para deputados federais. Só isso, ele sabe que Bolsonaro vai perder e é impossível, porque a forma que o Bolsonaro gerencia o nosso país é uma sucessão de notícias negativas que prejudicam a nossa vida. Porque mais uma vez hoje nós tivemos um aumento do preço da gasolina. A Petrobras reajustou mais uma vez o preço do combustível. Poxa, se a Petrobras é uma empresa estatal, por que ela não pode segurar o preço da gasolina para poder aliviar um pouco a condição econômica do país, aliviar um pouco para os mais pobres? Por que não pode fazer isso? Ah, porque o mercado comprou ações da Petrobras sabendo que ela é uma empresa estatal. E como uma empresa estatal não tem como objetivo primário o lucro, mas sim o bem-estar da população. Então pode usar a Petrobras como uma política social para conter o aumento de preços que está pressionando a população. Porque esse aumento de preços, o que acaba acontecendo? Acaba provocando inflação. Nós temos em alguns postos de combustível gasolina a R$7. Em Fernando de Noronha está R$9 um litro de gasolina. E vai continuar aumentando. Por quê? Porque o dólar está subindo. E o dólar subindo, a gasolina alta, você tem inflação. Então a população está comendo menos. A fome no nosso país, a miséria voltou. O Brasil, que havia saído do mapa da fome, voltou no mapa da fome. E agora, como eu falei para vocês, nós estamos tendo imagens diárias praticamente. Toda semana tem pelo menos uma imagem chocante de pessoas passando fome, ou fazendo garimpo de ossos, ou atacando caminhões de lixo. Toda semana nós temos noticiário mostrando isso. É uma imagem corriqueira. E o problema dessas imagens se tornarem corriqueiras é que a gente vai começando a a gente vai esfriando com isso. Nós vamos perdendo a nossa sensibilidade e o poder que nós temos de nos solidarizar e nos indignarmos com isso. Porque começa a ser uma visão do cotidiano. E outra, os R$400 que são extremamente necessários e precisam ser aprovados, porque nós temos, como nós estamos vendo nas imagens, a população passando fome, pessoas comendo literalmente merda. Porque estão comendo comida do lixo. Só que a inflação está tão alta nesse momento, e meu cabelo está tão bagunçado, a inflação está tão alta, que em alguns locais você não consegue comprar uma cesta básica com os R$400. Então olhem só o tamanho do problema. Ah, mas a inflação alta. E a inflação não é uma inflação pelo aumento da demanda. Porque o que é inflação? Inflação é o aumento dos preços. E como os preços podem aumentar? Se as pessoas comprarem muito um produto, aquele produto ele deixa de existir ou começa a ficar mais raro e por conta disso o valor sobe. Ele fica mais caro. Só que as pessoas não estão comprando. As pessoas estão na miséria. Então se as pessoas não estão comprando, por que você tem um aumento dos preços? Porque os custos produtivos estão ficando cada vez mais caros. O Brasil não investe em tecnologia, como o país deveria investir. O Brasil está com um câmbio muito alto, ou seja, o dólar está caro. Isso encarece os custos. O transporte está caro, porque a gasolina está tendo reajustes semanais. E aí o que acontece? Toda a nossa, uma parte considerável da nossa logística, para não dizer toda, na verdade toda a nossa logística depende do transporte rodoviário em algum estágio. Então o aumento do preço da gasolina vai impactar o aumento logístico. Então o nosso país está indo para uma condição que é uma condição desastrosa, principalmente para os mais pobres, que é a parcela do eleitorado que o Bolsonaro mais precisa conquistar na visão dos analistas do Centrão que querem aí, que acreditam numa virada do Bolsonaro, ou numa possível virada do Bolsonaro. Só que aí tem um problema. Porque, atrelada a essa crise econômica, nós temos a crise social provocada pela pandemia. E a CPI, que no início os aliados do Bolsonaro achavam que não ia virar absolutamente nada, ela virou um problema político, porque o relatório que foi apresentado hoje, votado e aprovado, e vai ser, no caso, aprovado, e no momento ainda não houve a votação, porque teve... Mas enfim, o relatório está aprovado, né?
é um problema político, porque isso vai ser discutido ao longo de todo o ano eleitoral. Mesmo que Augusto Aras queira engavetar, a discussão está posta. E outra, nós tivemos 600 mil mortos. É muita gente. Cada pessoa morta impacta em outras 100, sejam conhecidos, parentes, familiares, amigos. Então você tem, essa é a conta do Kassab, né? Que o morto impacta outros 100. Então de 600 mil mortos, você tem 60 milhões de pessoas impactadas em algum grau pela pandemia. É um número muito absurdo. E outra, quem foram aqueles mais afetados pela pandemia? Os mais pobres, as camadas populares. Eles foram os mais afetados, seja do ponto de vista social ou do ponto de vista econômico. Porque quem mais morreu no Brasil foram justamente os negros e os pobres durante a pandemia. Porque eles não tinham condições básicas de higiene, eles não foram atendidos pelo governo, eles não têm condições adequadas de habitação para lavar a mão. Então você tem a pessoa que hoje está comendo comida do lixo, não está conseguindo cozinhar com gás, porque o preço do botijão de gás está absurdo, está cozinhando a lenha. E essa pessoa, além de estar passando por uma vida miserável, sem emprego, passando uma dificuldade imensa para comer, tendo que comer comida do lixo, ela vai se lembrar daquele parente que morreu. Porque a situação não é somente um problema dos mortos, mas é também um problema agora, econômico. Os aliados do Bolsonaro, eles acreditavam que a economia iria melhorar, que o luto da população acabaria sendo suprimido pela uma melhora da economia, o que não está acontecendo. 2021 nós teremos crescimento, sim, teremos, mas 2022 teremos recessão. A China não está crescendo nos níveis como crescia anteriormente, e agora muito menos. A inflação está aumentando, o emprego ele não consegue voltar. A geração de emprego que nós temos é de subemprego, são empregos informais. Então é um problema, porque a camada popular que pode ser beneficiada pelos R$ 400 do Bolsonaro, que poderia empurrá-lo para o segundo turno, não vai reagir. Porque é uma condição horrível de vida. Eles perderam familiares e continuam sofrendo. E o que Bolsonaro fala? Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. O que você poderia ter feito na pandemia? Eu não posso fazer nada. O STF tirou minhas prerrogativas. O preço da gasolina subiu. Eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer nada. Pô, se você não pode fazer nada, por que eu vou votar em você para ser presidente? Uma vez, duas, tudo bem, até vai, olha, eu não posso fazer, mas toda hora, então você é um incompetente. Tanto é que os evangélicos das camadas mais populares já estão rejeitando o Bolsonaro. E os evangélicos são um grupo importante para ele. Os caminhoneiros que também ajudaram na eleição do Bolsonaro em 2018 estão de nariz torcido para ele. Porque o Tarcísio, né, aquele que tem cara de areia mijada, igual o Aldemar Vigário, escolhendo o professor Raimundo, fala, não vai ter greve. Fala, como assim não vai ter greve? Estão pé da vida com o governo. Então o governo cada vez mais perde aliados, o governo cada vez mais sofre com as dificuldades que ele mesmo criou. Ele mesmo criou. Como teria sido se Bolsonaro tivesse feito um gerenciamento adequado da pandemia? Nós teríamos uma redução no número de mortos? Muito provavelmente. A crise econômica teria nos afetado dessa forma? Muito provavelmente não. Se nós tivéssemos adotado as medidas adequadas. Mas Bolsonaro não fez isso. E lá em 2022, as camadas populares que Bolsonaro acha que dando R$ 400 vai haver um convencimento, não vai. Esqueçam isso. Esqueçam. E o Bolsonaro fala, não posso fazer nada, não posso fazer nada. Bom, se você não pode fazer nada, por que eu vou votar em você, sendo que no ano que vem você também não vai poder fazer nada? Então assim, é impossível Bolsonaro vencer. É impossível. Não tem como ele virar o jogo. É uma situação que ele prejudicou tanto a vida das pessoas. Ele foi tão nocivo para a economia, ele foi tão nocivo para o social, ele foi tão nocivo para o país, que os reflexos não vão conseguir ser... Os reflexos disso tudo, desse ano de 2021, não vão ser apaziguados em 2022. Eu acreditava que poderia haver uma chance do Bolsonaro com uma melhora da situação pandêmica no país, então você vai ter uma situação de controle. A pandemia vai ficar em 2021, vai ficar em 2020, e com um incentivo artificial ao consumo, um auxílio emergencial ou um novo Bolsa Família, como de fato está tentando ser criado, a população iria consumir mais e aí ia ter uma sensação de há uma melhora, o passado ficou para trás. Só que é um problema, porque essas pessoas elas foram tão prejudicadas por Bolsonaro, elas foram tão estigmatizadas, tem tantas cicatrizes, seja no corpo, na mente e na alma, que é muito difícil esquecer, podendo comprar um pouco mais. Pô, o meu pai morreu, eu enterrei meu filho, e eu ainda tive que comer osso.
Eu ainda tive que me humilhar pegando comida do lixo porque eu não tinha o que comer. E eu vou votar nesse cara que falou que não podia fazer nada? Então, assim, é impossível Bolsonaro vencer. Se você tem mais algum outro motivo, deixa aqui nos comentários. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, @profileoficial.